é legal e divertido. Se a pandemia bugou seus estudos, aqui é o lugar certo para recuperar o tempo perdido. Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho e dê um like neste vídeo. Tudo bem? Prontos para aprender? Então, vamos lá! Bom, então, dando continuidade ao nosso estudo sobre o sistema imunológico, na aula passada nós vimos qual era a função do sistema imunológico, né, que é o nosso sistema de defesa do corpo, e nós vimos que para que essa defesa aconteça é importante que o corpo reconheça quem são os patógenos, ou seja, quem são os agentes causadores de doença, certo? Na aula de hoje, nós vamos ver as principais células que estão inseridas no sistema imunológico. Então, a gente dá o nome de leucócitos ao conjunto total de células. Quando a gente pensa na palavra leucócitos, leuco significa branco, citos, células. Então, são células brancas, ou seja, os glóbulos brancos que a gente conhece popularmente. Tudo bem? Dentro dos glóbulos brancos, ou melhor dizendo, os glóbulos brancos são produzidos na medula vermelha, na medula óssea vermelha. Então, dentro da nossa coluna vertebral existe uma medula que não é essa medula que eu estou me referindo. Existem dois tipos de medula. Existe a medula que a gente tem espinal, que é do sistema nervoso, e dentro de ossos largos, como o nosso fêmur, que é o nome que a gente dá para esse osso da coxa, existe uma medula óssea vermelha. É dentro dessa medula que são produzidos os glóbulos brancos. Então, prestem bastante atenção. A produção de glóbulos brancos, assim como de glóbulos vermelhos, não acontece na sua coluna vertebral. Ela acontece dentro de ossos grandes, como por exemplo o fêmur, a bacia também, tá? Beleza. E aí, uma vez que esses glóbulos brancos são produzidos, eles são encaminhados para a corrente sanguínea e ficam circulando em todo o corpo. Tudo bem? Depois, vamos supor que aconteça uma situação em que o corpo produza poucos glóbulos brancos. Quando a pessoa tem uma deficiência na produção de glóbulos brancos, ela tem uma deficiência chamada leucopenia, tá? Então, penia seria a deficiência, glóbulos brancos. Então, uma baixa produção de glóbulos brancos. E aí, o que isso impactua na vida da pessoa? Ela vai ficar mais suscetível a doenças. Percebam que não é o HIV, não tem nada a ver com o HIV. Essa situação aqui pode acontecer por fatores genéticos. A pessoa já pode nascer com uma tendência a produzir poucos glóbulos brancos. Tudo bem? Professor, isso puxa dos pais? Oi? Essa deficiência de glóbulos brancos puxa dos pais, por exemplo? Então, é multifatorial. Quando a gente fala em ciências que é multifatorial, pode ser duas coisas. Ou realmente são muitos fatores, ou não se sabe de onde vem, e aí você pode estipular para várias coisas. Então, nesse caso aqui, a pessoa pode ter uma característica genética herdada da família, pode, mas pode ter acontecido uma mutação nela, e aí nela ela tem pouco glóbulo branco, entendeu? Não necessariamente, tipo, a mãe e o pai tem que ter para que ela tenha. Além disso, essa situação de leucopenia também pode acontecer por hábitos de vida. Então, o HIV pode gerar a leucopenia? Pode, mas não significa que todo mundo que tem leucopenia tem porque tem HIV. Entenderam a diferença? O HIV é um vírus que causa deficiência na produção de glóbulos brancos. Só que não necessariamente todo mundo que tem isso tem HIV, tá? Tudo bem? Fala, Zé. Mas quando você tem poucos glóbulos brancos, realmente você toma vacina? Então, existem alguns procedimentos que você pode fazer. Tem a situação de você fazer transplante de medula. A pessoa pode fazer um transplante de medula e aí ela receber mais glóbulos brancos. E tem a situação de você tentar tomar medicamentos
para aumentar a imunidade, que eles falam, né? Para tentar aumentar a produção de glóbulos brancos. Só que depende de pessoa para pessoa. Para alguns funciona, para outros não. Então varia muito, tá? Bom, e aí a gente costuma dividir os leucócitos em 2 grandes grupos. E essa divisão é feita a partir da análise laboratorial. Então, quando você vai, por exemplo, observar na microscopia os leucócitos, você usa corantes. Você tem que corar a célula, porque a célula não tem cor, gente. Tirando a hemoglobina, que tem, a hemácia, que tem a hemoglobina, que é um pigmento, leucócitos é tudo uma maçaroca branca. Aí você não vai enxergar a diferença de um para outro. Então, costuma-se pôr corantes, como, por exemplo, a eosina, é um tipo de corante. E aí, esses corantes, eles podem fazer mudanças na célula, dar destaques em algumas partes. Então, quando a gente põe corante, qualquer que seja, e ele forma grânulos na célula, ou seja, bolinhas, você enxerga bolinhas nessa célula, você vai classificar o leucócito como granulócito. Agora, se você jogar o corante e ele ficar liso, ou seja, não tem bolinha, você não enxergou bolinha nenhuma, ele é agranulócito. Lembra, o A na frente de muitas palavras significa negação. Então, se o granulócito são os leucócitos que ficam com bolinha, os agranulócitos são aqueles que não vão ter os grânulos, ou seja, as bolinhas. Tudo bem? E aí, deixa eu virar aqui. E aí, dentro dos tipos de leucócitos, a gente dá destaque para esses aqui. Normalmente o pessoal passa batido, não fala, não divulga, mas eu acho importante vocês saberem porque essas diferenças aqui estão determinadas no exame de sangue. Quando você vai fazer um exame de sangue que chama hemograma completo, você vai ter a contagem de glóbulos brancos. E essa contagem, ela é diferenciada por esses nomes aqui. E aí você só olha lá e fala, não sei, eu tenho esses negócios, mas será que eu tenho a quantidade certa? Quando a gente observa, sempre vem uma escala, né, um gradiente para você comparar se o seu valor está no intervalo, lá de tá bom ou tá ruim. Como é que eu sei se está tudo certo ou se não está? Dependendo da quantidade a mais que você tem de um ou de outro, isso pode indicar que você está com uma infecção. Então, alguns desses aqui indicam infecções. Quando eles estão muito alterados, isso é um sinal para o médico de que a pessoa está com uma infecção. Então, vamos entender cada um deles. Neutrófilos é o nome que a gente dá para os leucócitos que estão em maior quantidade dentro dos glóbulos brancos. Eles fazem o que a gente chama de fagocitose, ou seja, eles abraçam partículas invasoras, engolem essas partículas e digerem essas partículas. Tudo bem? Oi? Ele, pegando a referência do nome, ele tipo neutraliza o leucócito. Neutraliza quem? É pra você falar tipo de leucócito, certo? Isso, o neutrófilo é como se fosse um neutralizador, isso. Só que não é que ele neutraliza os leucócitos. O neutrófilo ele vai neutralizar as partículas estranhas. Então, ele é como se fosse assim, uma das primeiras defesas do seu corpo. Não é tanto quanto os monócitos, que a gente vai chegar lá, mas eles tentam combater de maneira assim mais geral. Então, viu alguma célula estranha, viu alguma partícula estranha, ele já vai abraçar, engolir e digerir. Tá bom? Que é isso que a gente chama de fagocitose. Tá? Fagos vem de comer. Citos, célula. Então é quando você come uma célula. Então a gente vê isso acontecendo. Você vê a célula emite tipo um braço assim, aí ela abraça a partícula estranha, engole e digere.
tá? Engole entre aspas, né? A gente fala, não tem boca, maxila, nem nada de engolir. Tudo bem? Depois a gente vai ter os eosinófilos. Eles recebem esse nome porque eles ficam muito corados com a eosina, que é um tipo de corante de laboratório que a gente usa, tá? E aí, quando esse carinha aqui está muito alto, muito além do valor normal, significa que a pessoa pode estar com uma infecção parasitária ou ela está com uma alergia muito forte. Então, a gente que costuma ter rinite, esses ites aí da vida, o que acontece? É muito comum, quando você tomar antialérgico, você ter uma redução do seu processo de alergia, e isso pode, inclusive, dependendo da quantidade, impactar na quantidade de glóbulos brancos que você tem. Tudo bem? Depois, a gente tem os basófilos, que também estão relacionados com os processos de alergia, mas eles têm uma importância fundamental na coagulação, porque, na verdade, eles liberam uma substância que chama heparina, e essa substância, ela inibe a coagulação, então eles são anticoagulantes. Vamos entender, coagulação é quando você tem um aglomerado de células sanguíneas que estão tapando o seu vaso sanguíneo de alguma maneira. Não necessariamente isso significa uma coisa ruim. Por exemplo, se você cortou a sua pele, você não vai querer que o sangue fique jorrando eternamente. Você quer que essa região seja coagulada e forme a tal da casquinha, certo? Então, o coágulo nem sempre é uma coisa ruim, depende de onde ele está. Tudo bem? Dependendo da situação, não é bom que haja coagulação. Então, os basófilos liberam substâncias que inibem, ou seja, que impedem que essa coagulação aconteça. Tudo bem? Os monócitos. Os monócitos, eles são células que vão dar origem a outras, e eles dão origem a uma célula que é gigante perto das outras, gigante em tamanho mesmo, que chama macrófago. Macro, grande, tudo que é macro é grande, certo? Fagos, comer. Lembra a fagocitose que eu expliquei agora? Então, o monócito, ele vai produzir células que são chamadas de macrófagos, e essas células vão fazer o quê? Sair comendo tudo que enxergarem pela frente. Obviamente que não é qualquer coisa, porque se ela comer células dela mesma, a pessoa tem uma doença autoimune, lembra que a gente viu ontem? Então, os macrófagos, só um minuto. Os macrófagos, eles vão fazer o quê? Eles vão sair comendo todas as partículas que eles encontrarem que são patogênicas ou que são estranhas ao corpo. Lembra que a gente já falou dos atiradores de elite e os soldados em uma guerra? Os macrófagos são soldados que saem atirando para todo lado. Então ele viu uma partícula estranha, ele vai sair e já vai comer essa partícula. E por fim, a gente tem os linfócitos, que a gente viu que tinha relação com o sistema linfático, né? E dentro dos linfócitos a gente vai ter dois tipos, o B e o T. O linfócito B produz anticorpos, enquanto que o linfócito T mata as células que forem infectadas. Mas amanhã a gente continua daí e aí a gente vai entender um pouco sobre essa produção de anticorpos.